Para quem está só me vendo hoje, pela primeira vez, eu sou a professora Isabel, do EduC 5.0, e meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. O foco do nosso encontro de hoje é: eu vou te provar que você é capaz de acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Mas como assim? Como é que você vai provar? Hoje nós vamos tratar de um tema que é sobre neurociência e mediação cognitiva. Como é que vamos pensar, teoria ou ideias se complementam, certo? E com isso eu provo que realmente você consegue modificar a estrutura cognitiva da criança. E aí, consequentemente, ela vai aprender, não é mesmo? Então, assim, ó, toda essa minha base hoje de explicação é para aquela pessoa que gosta de saber como o cérebro funciona. Esse é um caminho, né? Como o cérebro funciona. Então, assim, eu vou usar essa abordagem da neurociência para provar para você, né, que é possível acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual. A base toda da minha discussão vai ser exatamente essa, né? Tem gente que fala assim, ó, neurociências. E sim, porque a neurociência tem várias especialidades. A que a gente trabalha aqui é a neurociência cognitiva, certo? Ou seja, como o cérebro funciona. Foi isso que me ajudou a me tornar a mediadora que eu sou. Porque eu fui buscar, dentro da neurociência, como o cérebro funciona. E aí, o cérebro funciona de um jeito para todo mundo. Independente se você é deficiente ou não. Ou se você tem uma deficiência ou não tem a deficiência. E aí eu sempre digo, né? Ó, nasceu gente, pensa. Tem cérebro, aprende. Então, essa é a ideia. Trazer hoje para vocês um pouco dessa informação da neurociência que é muito complexa e que às vezes você tem dificuldade em entender. Então, hoje nós vamos falar isso, né? Porque há um prejuízo muito grande atualmente para a pessoa que não, a pessoa que quer trabalhar com deficiência, com crianças com deficiência, se ela não conhece como o cérebro funciona, isso é um obstáculo para a vida dela. Isso é um obstáculo, porque quem não sabe como o cérebro funciona, constrói ideias, ou não só constrói, alimenta ideias equivocadas. Do tipo, como aprendemos? Muitos acham que a gente aprende por repetição, aprende pelo método global, olhando palavras, fazendo a relação entre palavras e desenhos, que a gente aprende imitando. Depois nós vamos ver, a imitação tem um fundo, né? É importante, mas assim... E o mais, aprende que é inteligente. Isso é uma ideia que vem contrária a quando eu digo que uma criança com deficiência aprende. Porque qual é a ideia que a gente tem de deficiência? A criança que não aprende, que não é inteligente, que não vai se alfabetizar, que não vai aprender. Então, essas ideias todas que eram ideias do passado, muitos de vocês ainda têm essas ideias. Então, assim, ó, uma outra ideia muito importante. Um cérebro danificado não aprende. Então, assim, ó, a questão da aprendizagem, a questão da deficiência e do cérebro danificado, você tem que se atualizar. Você tem que entender sobre neurociência, porque a neurociência prova que essas ideias aqui engessam as nossas ações diante de dois desafios, né, que a gente tem. Quais são os dois desafios? Fazer com que a criança se alfabetize e fazer com que ela aprenda. Porque tem criança que já está alfabetizada e tem dificuldades para aprender outras coisas. Então, a gente tem que saber lidar com essas duas questões. Há algumas ideias que são mais ou menos assim, ó. Tem deficiência, então não aprende. Essa criança tem dislexia, então não sabe ler. Não vai ler nunca. Tadinha, é deficientezinha, né? Olha, ela vai depender de você a vida toda, ou de alguém da família. Alguém vai ter que se sacrificar por ela.
Então, essas ideias que historicamente colocaram na nossa cabeça, hoje a neurociência prova que não é assim, entendeu? Hoje nós temos pessoas com deficiência já na universidade, inclusive aqui no Brasil, gente. Temos vários síndrome de Down, várias crianças autistas, várias, que são adultos autistas, que fizeram faculdade, são empresários, dão aula, professor de educação física, sei lá, tem tudo. Então, essa ideia não se sustenta mais. Agora, nós temos que saber um direcionamento certo para realmente construir nessa criança essa carreira de independência. Então, se você tem uma ideia equivocada de como o cérebro funciona, isso vai atrapalhar a sua prática pedagógica. Olha, uma coisa que às vezes você vê nos dias atuais. Você está lá na secretaria ou na sala de professores e, de repente, você fala, aquele menino lá está me incomodando, não está aprendendo, estou preocupada. Aí alguém fala assim para você, ele não deveria estar aqui, ele deveria estar numa escola especial. Entendeu? Isso, para mim, eu vou usar um nome, isso é uma besteira que a pessoa está falando. Ela realmente mostra que ela não entende nada, nem de deficiência, nem de aprendizagem, nem de cérebro. Então, assim, essas ideias que muitas pessoas têm, que a gente chama de ideias capacitistas. Já ouviram falar nisso? Provavelmente sim, né? O capacitismo é crime no Brasil, assim como o bullying. O capacitismo também. Então, nós temos uma lei, né, que é a 13.146 de 2015, que enquadra o capacitismo como uma violação dos direitos da criança com deficiência. Então, vou dar algumas ideias aqui do capacitismo, e depois a gente entra em como é que o cérebro funciona. Quando você faz comentários do tipo, meu Deus, ela tem deficiência e concluiu a graduação e fez pedagogia. Gente, isso é uma ideia capacitista, entendeu? A gente tem que se livrar disso. Ou, por exemplo, assim, eu não entendo como é que ela consegue dar conta dos filhos sozinha. De repente, essa pessoa é cega, ou é deficiente físico, ou tem síndrome de Down, né? Que nós temos síndrome de Down com filhos no Brasil. Ou até comentário para a própria pessoa, né? Para a própria pessoa. Você parece tão normal, nem parece ser autista. Olha a ideia. E tem pessoas que ainda têm esse entendimento. Então, assim, quando a neurociência entra na nossa vida, a gente acaba tendo um olhar luxuoso sobre o outro. É isso, né? Que, inclusive, isso está, de uma certa forma, marcado lá no meu livro do doutorado, Interesse do Ser. É quando você consegue perceber que o outro tem condições, tem potencialidades, e não vai depender de você para sempre. Então, quando a pessoa, ou a professora lá da tua escola, ou a psicopedagoga, né, quando ela ainda pensa que a gente só aprende, por exemplo, por imitação, por memorização ou por obrigação, e por imitação eu até concordo, né, por causa da questão dos neurônios espelho. Mas, por memorização e obrigar a criança a fazer aquelas tarefas de repetição e memorização, não dá, né? Não dá mais, não é assim que a gente aprende. Aí eu vou entrar dentro do nosso tema de hoje, que é exatamente a neurociência. Ela vem derrubar tudo isso que eu falei para vocês até aqui. Literalmente derrubar. Essas ideias não têm mais sustentação, nem científica e nem social. Por isso o capacitismo, né? Que a lei agora veio para enquadrar como uma violação dos direitos da pessoa com deficiência. Então, assim, você tem que saber tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você escuta, tudo que você digere, tudo passa pelo pensamento. Tudo. E se passa pelo pensamento, passa dentro do cérebro. Certo? Você já está no seu automático. Mas todas as suas relações sociais que você vê, tem contato com as pessoas, a partir disso você vai construindo uma crença, né? Uma ideia,
vai construindo uma memória, vai construindo um desejo, uma motivação. Isso tudo revela quem você é. Então, você é fruto daquilo que você construiu na sua cabeça. Por isso que algumas pessoas constroem essas ideias equivocadas e aí não conseguem fazer nada na prática, não vê que aquela criança tem potencialidade. Porque se você construir uma ideia de que a deficiência intelectual é algo intransponível, não há o que se fazer, né, com a sua atuação. Você tem essa ideia, essa crença muito forte. Então, você tem que mudar a sua crença para depois mudar a sua prática pedagógica. É como é que a gente muda a crença de uma pessoa? A gente pode mostrar a ela como o cérebro funciona. Daí fica, o muro cai, né? Essa muralha que a pessoa fez, essa ideia construída, cai por terra. Não é mais assim. Então, você tem que pensar o seguinte, você tem que compreender como o estímulo entra no cérebro. Ontem, na live, eu mostrei isso aqui. Isso aqui é um estímulo. No jogo, é um estímulo. Para vocês, eu estou só mostrando essa peça aqui. É um estímulo. Está aqui. Você pode olhar e dizer, Lego, acabou. Mas, automaticamente, agora você não sabe como essa imagem aqui entrou no cérebro, fez uma associação, construiu um significado, cutucou, eu digo cutucou, né? Cutucou lá a memória de longo prazo, a sua memória de longo prazo, para você chegar aqui e dizer, isso é um Lego. Então, o percurso que fez foi muito longo, rápido, mas longo. Foi tão rápido que você olhou, fez todo o processo e você deu a resposta. Isso é um Lego. Tá? Então, eu quero que você compreenda como esse estímulo entra no cérebro e faz você dar uma resposta. Mas, antes de a gente entrar nisso exatamente, né, eu quero dizer o seguinte. Você tem que compreender que, ao receber esse estímulo, não é uma área que vai pegar esse estímulo e vai dizer, isso é um Lego. Não é uma área. São várias áreas ativadas ao mesmo tempo. Antes se pensava o seguinte, tem uma área da linguagem, tem uma área da visão, tem uma área de não sei o quê, outra. Tudo bem, nós temos ainda neurônios específicos e eles estão agrupados em algumas áreas, que a gente chama dos lobos, né? O lobo temporal, parietal, occipital, frontal, a gente sabe, e eles têm umas funções específicas, mas isso não quer dizer que eu não tenha células ou neurônios espalhados daquela função em outras áreas. Isso já foi provado. E aí a gente entra numa coisa que a mediação vai ajudar você. Assim, quando a criança tem uma área lesionada, danificada, por uma questão cromossômica, ou um tumor, ou um acidente, certo? O que acontece? Essa área, ela meio que murcha, né? Ela fica murchinha. Os neurônios que estavam naquela área, eles estão mortinhos. Só que, junto com aquela área, nosso cérebro é todo conectado. Há algumas outras células aqui, depois dessa área também tem. E o processo que a gente tem que fazer é estimular essa pessoa, né? Essa criança, no caso, a nossa criança, a potencializar, né? A potencializar esse pensamento, de modo que a área lesionada seja ultrapassada. Então, o estímulo vem por um neurônio, pula, né? Pula e passa para outra. Esse pular é porque ele encontra um caminho adicional fora daquela área lesionada. Então, você tem que entender o seguinte, a mediação, ela propõe, né? Ela propõe que as outras áreas em volta da área lesionada assumam parcialmente ou totalmente a função danificada nesta área que foi lesionada. Esse é o poder do cérebro. Esse é o poder do cérebro, que deram um nome bem lindo, chamado neuroplasticidade ou plasticidade cerebral. Então, agora eu quero que você preste bastante atenção no exemplo que eu vou te dar,
de como é que ocorre a plasticidade cerebral. Então, eu trouxe aqui uma imagem. Uma imagem. E aqui nós temos 4 neurônios. O A, o B, o C e o D. Quando a criança recebe um estímulo, aqui eu botei um neurônio, né, gente? Mas é um grupo de neurônios, tá? Então, aqui, esse grupo de neurônios assume aquela função. Pegou o estímulo e ele vai passar para o próximo. Só que o que acontece? Esse próximo está lesionado. Então, muitas vezes, fica só nessa parte. Fica só isso aqui, né? E esse neurônio aqui foi danificado por um processo patológico, genético. O que faz? O que faz a mediação? Ativa esse neurônio, potencializa muito ele. Potencializa muito, 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 para ele ficar muito poderoso. E aí ele vai construir outras ramificações para passar por cima desse outro neurônio e continuar o caminho. O que acontece com a criança com deficiência? Olha, a deficiência está aqui, nessa área. E aí a gente tem aquela ideia preconceituosa, olha, tem deficiência, não vai aprender. Então, a gente não estimula. A gente não estimula nem esse neurônio e nem os demais. Então, a cada dia, a criança vai ficando mais deficiente, porque esses outros neurônios que eram para ser ativados também não são. Então, ele vai se deteriorando. Agora, a mediação faz o quê? Potencializa esse, ele vai construir uma ramificação e se conectar com o outro. Muitas vezes, ele começa a se conectar com outros neurônios que não são responsáveis por essa função, para chegar até lá e fechar o circuito. Tá? Então, essa parte enfraquecida, ela vai sendo substituída por outras áreas, vizinhas. Então, isso é o que a gente tem de mais atual sobre como o cérebro funciona, o cérebro de uma pessoa. Aí vamos pensar o seguinte, na hora que eu potencializo esse neurônio, eu estou trabalhando as funções cognitivas deficientes, porque não passa a informação para lá. Mas eu já descobri, ela não consegue ler, ela não consegue escrever, ela não consegue fazer conta, ela não consegue ter uma percepção clara e precisa. Eu já sei. Então, o que eu vou fazer? Potencializar mais e mais. Vou exigir desse neurônio uma necessidade dele se ramificar e se conectar com o próximo. Essa é a ideia. Você tem que gravar isso na sua cabeça. Certo? O nosso cérebro, ele só evolui, só faz a plasticidade cerebral se você gerar a necessidade da pessoa pensar. E isso é o que a mediação faz. O que a gente faz com a criança? A gente faz ela pensar sobre. Não importa a resposta que ela dê. Você vai fazer o tempo todo ela pensar sobre o estímulo. E isso é muito importante. Aí ocorre uma coisa que eu nunca falei nas lives, que sempre gosto de trazer uma coisinha diferente, né? Que é o seguinte, é o fenômeno da supersensibilidade, que junto com a hiperatividade pré-sináptica, libera neurotransmissores que, de onde que vem essa supersensibilidade, essa hiperatividade, né? Que a gente chama pré-sináptica, porque é uma sinapse pré que ela manda para o outro neurônio, né? Então, por isso que é pré. Onde é que eu potencializo? Como é que eu potencializo isso? Potencializando o estímulo. Então, por isso que eu digo que a exposição direta não adianta para a criança. Não adianta eu mostrar a figurinha e perguntar, ó, por exemplo, simples, vamos lá com o Lego. Qual é o Lego azul? Qual é o Lego amarelo? Qual é o Lego vermelho? Qual é o Lego verde? Okay. Eu posso fazer isso. A criança sabe as cores. Beleza, né? Então, foi algo bem direto, sem muito pensar. Isso aqui não foi novidade, não houve aprendizagem, porque a criança já sabia as cores. Agora, eu posso potencializar isso. Eu posso provocar essas sinapses. Eu posso potencializar esse estímulo para que os neurônios liberem muitos neurotransmissores para que essa hiperatividade pré-sináptica ocorra. Então, se está sendo liberado muito neurotransmissor,
o que vai acontecer? São os neurotransmissores da motivação, são os neurotransmissores dos desafios, da curiosidade, do entusiasmo, do desejo em aprender. Então, o que vai acontecer? Essas sinapses vão se alastrando para várias áreas cognitivas. Gente, o neurônio, o estímulo que eu vou oferecer para a criança, que vai potencializar o neurônio, para eu acontecer isso, eu tenho que potencializar esse estímulo. Estou mostrando legal, pode ser qualquer coisa. Então, o estímulo potencializado pela mediação, ela provoca essa auto-organização cognitiva. E daí eu tenho uma coisa para falar para vocês, que é, se você quer uma fórmula de como o cérebro funciona, essa é a fórmula. Essa fórmula eu já trabalho durante muito tempo. Quando eu comecei a dar aula para as psicopedagogas, foi olha, eu acho que, vamos ver, sei lá, desde 2005, 2006, mais ou menos, eu já comecei a trabalhar no curso de psicopedagogia. E lá eu mostrei para todo mundo, sempre mostro, uma fórmula, que eu quero que você anote aí. É NE, K, OR. Certo? Anote aí. Agora, quando eu for dando a explicação, você vai pensando nessas sílabazinhas. Então, vejam bem. Vamos começar com o K. Está bem no meio aí dessa fórmula. O K, ele representa a capacidade que o cérebro tem de ser plástico, ou seja, de se transformar, de se modificar. Toda criança, independente se tem deficiência ou não tem deficiência, tem a capacidade de se modificar. Então, nós, seres humanos, a gente tem essa capacidade. Mas tem duas opções. Eu posso ficar do jeito que eu estou, sem estimulação nenhuma. Então, a minha capacidade vai estar ali, latente, adormecida, que é o que acontece com o filho de vocês e com o aluno de vocês que tem deficiência. Então, está ali. Todo ser humano tem capacidade. Pode nascer com o cérebro bem comprometido, mas ele tem capacidade de melhorar. Tudo bem, beleza. Então, isso é algo que, como é que eu vou dizer? É uma crença que eu tenho, mas é uma crença que não é minha, é da neurociência. Ela mostra que todo ser humano tem essa capacidade. Isso é uma coisa. Então, que capacidade é essa? A capacidade de eu organizar o quê? A minha estrutura cognitiva e funcionamento cognitivo. São duas coisas diferentes. Uma é estrutura. Quando eu falo de estrutura, eu falo dessas conexões dos neurônios. Tem uma estrutura, tem um caminho, basicamente, que ele faz sempre. Então, essa é a estrutura. Nessa estrutura, eu posso ter áreas danificadas. Então, o funcionamento dessa estrutura vai estar danificado. Então, eu tenho uma estrutura. E aí o ser humano tem a capacidade de modificar essa estrutura, de organizar essa estrutura de um modo diferente. Isso tudo não é novidade para a neurociência. Não é novidade. Mas o que é novidade aqui para você? Como é que eu consigo usar essa capacidade para o cérebro se auto-organizar? Como é que acontece isso? Isso, pouquíssimas pessoas fazem isso acontecer ou explicam como isso ocorre. E eu vou falar agora para vocês. É você usando a outra partezinha da fórmula, que é o NE. O que é esse NE? É a necessidade. A necessidade de você pensar. O nosso cérebro ele só evolui, só modifica e usa a sua capacidade de modificação se é gerado a necessidade. Necessidade de quê? De pensar. Então, o que a mediação cognitiva faz? Faz a criança organizar o seu pensamento e, com isso, gerar a plasticidade cerebral, porque ela tem capacidade de aprender. Então, vejam bem, é muito fácil isso. É muito fácil, é muito evidente. É muito evidente essa fórmula, né? Então, essa fórmula, ela sintetiza, vamos pensar assim, como o cérebro modifica a sua estrutura
e modifica o seu funcionamento. Gente, você tem que aprender a fazer isso. O gerar a necessidade é o pulo do gato. Aí vamos lá para a sua sala de aula. Vamos pensar lá. Ou no seu atendimento, ou mesmo na sua casa com seu filho. Quais são as necessidades que você gera para essa criança? Vamos pensar. Vamos preparar um banho. Você já pega a roupa, já pega o pijama, já pega a roupa de sair, já tem sabonete, já tem tudo, dá banho, enxuga, dá comida e vai dormir. Gerou necessidade? Não. Não, não gera. Agora, você organizar com essa criança um banho e fazer ela pensar em cada etapa desse banho vai gerar necessidade. Entendeu? Então, muda tudo. Deixa de ser exposição direta, deixa de a gente fazer tudo pela criança e a gente vai dar o que para elas? Voz e vez, de decisão. Então, você vai dizer qual roupa você quer, por que você deseja isso hoje, né? E aí você vai, então, gerando essa necessidade. Essa necessidade é maravilhosa. Então, existe realmente a exposição direta. Às vezes fica mais fácil, especialmente para aquelas crianças que são deficientes intelectuais e que são crianças bem passivas, que não incomodam, que ficam quietinhas. Aí mesmo que nada modifica. Aí sabe o que eu falo? Que a criança entra na escola e sai lá no ensino médio e ela construiu uma carreira de deficiente. Ela entrou na escola deficiente e saiu da escola deficiente. Porque a escola não gerou essa necessidade dela organizar o seu pensamento. E, gente, isso é para tudo. É para tudo. Qual é o ponto de vista que a minha criança com deficiência constrói sobre ela mesma, sobre os seus colegas, sobre a escola? Eu já contei isso aqui para vocês, eu vou contar de novo. Eu não sei exatamente a data, porque teve um período que eu trabalhei numa APAE, né? E aí tinha uma adolescente, síndrome de Down. Muito, assim, como é que eu digo, muito artístico. Tocava violão, gostava do teatro, fazia apresentações, muito participativo, muito comunicativo. Aí escolheram ele para fazer uma reportagem na televisão, que é uma reportagem para a instituição, né? Aquelas reportagens de apelo. Invista o seu dinheiro, porque os deficientes necessitam, alguma coisa parecida assim. E aí ele teve que se vestir com uma malha no corpo todo, bege, como se estivesse pelado, né? Uma malha. E ele fez aquela posição do pensador. E aí a propaganda, né? Ficou muito legal, assim, muito legal. Eu gostei, inicialmente eu tinha gostado. Gostei. E aí, quando a propaganda foi ao ar, ele chegou na instituição e quer autógrafo, fizemos aquela coisa toda. Aí eu estava no café conversando e falei assim, e aí, o que você achou dele? Assim, eu não gostei. Assim, mas ficou lindo. O que você não gostou? É que ninguém perguntou se eu queria fazer aquilo. Ouviram? Tiveram? É complicado isso. Tu escutar uma pessoa com deficiência e dizer que ela não foi conversado com ela nem sobre a propaganda, nem sobre o que. Se bem pegaram ele e colocaram lá para ele fazer aquilo. Gente, isso é gravíssimo. Achar aquelas ideias que eu comecei a live falando, as ideias de que a criança com deficiência não pensa, não toma decisão. Gente, tirar isso da cabeça de vocês. Vocês vão gerar a necessidade dela pensar, dela tomar decisão. Isso que é importante. Então, se hoje você olha para o seu filho e vê, meu Deus, o que será do meu filho? E ele já tem 10 anos, não aprendeu nada na escola. Você tem que fazer alguma coisa, gente. Por quê? Porque você não vai ficar para sempre com ele. Então, você vai ter que, o quê? Gerar a necessidade dele tomar banho sozinho, dele se organizar, dele saber pelo menos ler algumas coisas, para poder pegar um ônibus, para saber um troco. Entendeu? Isso eu estou falando, assim, ó, daquelas crianças com deficiência e que são bem prejudicadas, que não é o caso da maioria. A maioria das crianças que estão na escola com deficiência intelectual são leve e moderada, e elas conseguem aprender, inclusive, se alfabetizar. Então, essa é a ideia. Então, ser mediadora de excelência
né? É isso, é você ter um olhar luxuoso sobre o outro, apostar não na dificuldade, nas potencialidades, porque nós vamos achando essa potencialidade. Então, ó, um outro caso que eu quero contar para vocês rapidamente é o seguinte: estou acompanhando um caso de uma criança que tem paralisia cerebral e está cansada da escola. Já está cansada da escola. Está no 5º ano e as tarefas são do 1º ano para ela. E ela vê que as tarefas são tarefas sem sentido. Então, se nega a fazer, não quer fazer, fica cantando. Né? A mãe quer fazer as tarefas online com ela ali, que manda para casa, ela fica cantando. E, por sinal, canta muito bem. Agora, com a mediação, nós estamos descobrindo que várias respostas que ela dá para a gente, ela canta para dar resposta. Então, você gostou de brincar com o Cancan? Aí ela canta uma música de amor. Porque foi uma forma que ela encontrou de se comunicar ou de mostrar para o outro que ela tem um talento que a escola nunca viu. Então, se ela sabe cantar uma música inteira, com começo, meio e fim, isso chama-se raciocínio transitivo. Duas coisas que ela sabe muito bem: cantar, então ela faz esse raciocínio transitivo, e fazer transcendências. Ela faz muitas transcendências. Então isso aconteceu quando a gente foi na casa da fulana. Isso aí tem lá na casa da avó igual. Então ela faz muitas transcendências. Transcendência é fazer abstração. Algo que muita gente pensa que é impossível numa criança com deficiência intelectual. Inclusive, lá no diagnóstico, assim, não vai fazer abstrações, dificuldade de fazer abstrações. Que nada, se faz transcendência, faz abstrações. Transcendência é abstração, só tem outro nome. Então, gente, vejam que quando você se torna uma medidora de excelência, você vai descobrindo as potencialidades e usando isso como um hiperfoco para potencializar todas as áreas responsáveis pela alfabetização, responsáveis pela abstração, responsável pelas emoções, certo? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Tudo isso que eu falei aqui para vocês é para vocês compreenderem como o cérebro funciona, tá bom? Tchau, gente!